Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Cá Romano, Rose Silva, Regina Cristina. Boa noite, doutora Pagotó Cristiane. Boa noite, Rafael Semino, professor. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à minha primeira live aqui no Instagram. Boa noite, Fran. Boa noite, Luiz Maia. Boa noite, Jonathan Carneiro. Beijo, meu amor. Nós já vamos começar a nossa live, gente. Bom, gente, na minha primeira live, já peço perdão antecipadamente pelos meus deslizes, mas pretendo passar para vocês com excelência aqui hoje um conteúdo. E pensei muito bem, né, qual que seria o primeiro conteúdo dessa live de hoje. E como o tema master aqui do meu Instagram é cartórios, como vocês já sabem. Boa noite, Kênia. Boa noite, Yasmin, Oséias, Gabriel. Como vocês sabem, o meu tema principal aqui do Instagram é cartórios, né? Então eu pensei bem e decidi começar a primeira live aqui no Instagram falando dos cartórios a partir do seu começo. Nós vamos começar a entender um pouquinho desse assunto a partir da nossa Constituição Federal e vamos falar um pouquinho também de algumas leis, né, que embasam o sistema notarial e registral, e tenho certeza que isso pode te ajudar aí no seu dia a dia, viu? Boa noite, Diego. Boa noite, Vitória. Sejam bem-vindos. Bom, então vamos começar, pessoal. E eu espero que vocês curtam a live e vocês podem mandar dúvidas também, tá bem? Se eu não conseguir responder hoje, eu respondo vocês depois. Pode ser pelo direct, pode ser por aqui. Boa noite, Cleide. Tá bom, pessoal? Podem mandar aí as suas dúvidas. Então, vamos começar. Vocês sabiam que os cartórios estão na Constituição Federal? Isso é interessante, porque o artigo 236 da Constituição, ele fala dos cartórios. E o que ele fala? Que os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Você sabia que o titular do cartório, na verdade, não é um funcionário público, embora ele preste concurso para assumir um cartório? Na realidade, ele é um particular em colaboração com o poder público. Boa noite, sou nova aqui, mas já amei. A Vitória tá mandando aqui. Já trabalhei em cartório, meu TCC esse ano vai ser sobre registro público. Que legal! O meu também, Vitória. O meu TCC na faculdade foi sobre suscitação de dúvida. Foi também na área do direito notarial e registral. Parabéns pela escolha, viu? Você vai brilhar nessa área, eu tenho certeza. Seja muito bem-vinda. Bom, então, pessoal, os titulares de cartório, eles são particulares. Eles prestam um serviço público de forma particular, né? E para fins penais, né, para vocês também saberem, boa noite, Juliana, boa noite, Marilda, sejam bem-vindos. Os titulares de cartórios, né, para fins penais, eles são equiparados a servidores públicos. Por quê? O nosso Código Penal, no artigo 327, ele fala que considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, embora não sejam funcionários públicos, para fins penais, os titulares de cartório são equiparados a funcionários públicos. Ó, alguém colocou aqui, ó, o meu foi divórcio e inventário extrajudicial. Ah, sim, o TCC, né? Que legal, hein, Diego? Não sabia. É isso aí, nós estamos trabalhando na área, a gente tem que realmente falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda, né? Então, é excelente terem escolhido, né, o direito notarial e registral como um tema de TCC. E eu também incentivo, se tem mais alguém aqui
que está estudando direito e está procurando aí um tema bacana para falar no seu TCC, registral, você vai sair muito, muito bem, porque é um tema novo e tem muitas coisas interessantes que você pode falar dentro desse tema. E se você quer fazer o seu TCC, me manda uma mensagem que eu posso te ajudar a escolher um tema, hein? Muito bom. Continuando então o nosso estudo de hoje, da nossa live de hoje, né? Nosso estudo sobre cartórios. Bom, a Constituição Federal, ela fala que uma lei regulará as atividades e disciplinará a responsabilidade civil e notarial dos notários e dos registradores. E essa lei, gente, ela já existe. Ela é a Lei 8935, ela é a lei federal que veio para regulamentar a Constituição Federal e trazer as disciplinas relativas a essas atividades, né? Nós já vamos falar alguns tópicos ali dessa lei, porque ela é muito importante para o nosso dia a dia, lidando aí com os cartórios. Boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. E como é que se dá, então, o ingresso, né, na atividade notarial? O titular do cartório, ele sempre vai ser um concursado. O titular do cartório é aquele que presta concurso público e recebe, então, do Estado a delegação. É por isso que a gente chama eles de delegatários de serviços públicos, né? O titular do cartório é um delegatário de serviço público. Mas, e dentro do cartório, aquele tanto de funcionário que a gente vê quando a gente vai lá protocolar um documento, quando a gente vai lá fazer um atendimento, geralmente não é com o oficial ou com o titular, né, tabelião do cartório. Quem que são aquelas pessoas que estão ali dentro do cartório? Aquelas pessoas são contratados do titular do cartório, do delegatário. Ele tem liberdade de escolha de contratação, por quê? Esses funcionários, né, esses colaboradores, eles são regidos pela CLT. Eu não sei se você sabia disso, mas os funcionários de cartório, sejam escreventes, substitutos, auxiliares, todos eles são enquadrados em regime da CLT. Apenas o titular é o concursado ali naquele cartório. Então, ele tem autonomia, né, para gerir o cartório, a própria lei dá essa autonomia a ele, para contratar quem quer, dispensar. A organização administrativa do cartório, a responsabilidade também do titular do cartório, né? Ele é que remunera os funcionários, que determina salário, enfim, é tudo responsabilidade dele. E vamos então aqui continuar, né? Vamos para agora para a Lei 8935 que eu falei com vocês, que é a lei, assim, queridíssima de quem quer trabalhar com os cartórios, de quem quer entender muito sobre direito notarial e registral. É a Lei 8935, que a gente chama a Lei dos Notários e Registradores. Você já ouviu falar dessa lei? Se você já ouviu falar, coloca aqui para mim ver. Boa noite, Keller. Beijo. Boa noite, Matheus, Crisley. Beijo para vocês, sejam bem-vindos à nossa live. E se vocês conhecem a Lei 8935, escreve aqui para mim ver. Quem é que já conheceu, que já conhecia a Lei 8935, Lei dos Notários e Registradores? Também te amo. Beijo, Kelly. Pessoal, então a Lei 8935, ela é fundamental para a nossa atividade diante do cartório, né, no nosso dia a dia. Ela vai ajudar vocês a entender melhor qual é a função do cartório, quais são os direitos dos usuários do cartório, quais são os deveres dos titulares de cartório. Essa lei, ela pontua todas essas características, vamos dizer assim, né, dos serviços notariais e registrais. E eu vou trazer para vocês aqui alguns artigos que eu considero muito importantes, né? Claro que a lei como um todo é importante, mas tem alguns artigos que eu acho que são fundamentais para a gente conhecer. O artigo 1º, para mim, é o mais importante da lei, porque olha só o que ele fala. Serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa, essa parte que é importante, destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, quando alguém assume a titularidade de um cartório, qual é a principal função que ele deve zelar dentro de um cartório? Ele deve zelar pela publicidade, ou seja, todo ato que você apresenta em cartório, ele precisa estar inserido nos livros do cartório. Gente, tem cada história
sobre esse assunto, eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Da minha longa experiência aí de mais de 15 anos trabalhando com cartórios, eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas que foram até um cartório para lavrar uma escritura, pagaram por essa lavratura, receberam uma escritura, porém, o tabelião ou a tabeliã não inseriu aquela escritura no livro do cartório. Vejam que absurdo essa situação, gente. Imagina você, chega lá para fazer uma escritura, paga, esperando que tá tudo certo, você confia no titular do cartório, né? Porque nós confiamos que eles vão fazer o serviço deles bem feito. Mas já aconteceu, infelizmente, do tabelião não inserir aquela escritura ali no livro. Já aconteceu também, eu já vi, enquanto eu trabalhei em balcão de cartório, a pessoa chegar no balcão do cartório com uma certidão de um imóvel, me entregando. Obrigada, Jair. Professora nota 10, muito obrigada, seja bem-vindo aí na live. Eu já vi no balcão do cartório a pessoa chegar com uma certidão de inteiro teor de um imóvel e me pedir a certidão, né, atualizada deste imóvel. Porém, quando nós fomos pegar a certidão, nós fomos pegar a matrícula original que fica arquivada dentro do cartório, para emitir, então, uma segunda via, nós descobrimos que aquele registro era falso, aquela matrícula era falsa. Alguém passou uma matrícula para a pessoa, ela confiou que aquela matrícula estava inserida, né, dentro ali dos livros do cartório, e ela foi surpreendida com a notícia de que o imóvel dela não tinha registro. Que aquele número de matrícula que ela tinha em mãos, na verdade, não era daquele imóvel, né? Aí, ó, o tabelião Fábio tá falando aqui, infelizmente, existem colegas que não merecem ficar na função de tabelião. E realmente, gente, infelizmente, são raros os casos, a gente até agradece por isso, são raros os casos, mas acontece, infelizmente acontece sim, de titulares, né, que não tem tanta responsabilidade, não tem tanto zelo. Então, é por isso que é importante a gente entender esses dizeres da lei. E, na nossa prática, a gente enquadra isso, né, como eu tô dizendo para vocês. O que significa essa publicidade? É a função dele de inserir isso nos livros, para que no futuro, se alguém quiser pedir uma certidão, aquilo vai estar disponível, aquilo vai estar registrado ou inserido nos livros, né, lavrado ali nos livros do cartório. Olha, o tabelião falou, já falsificaram minha assinatura muitas vezes. Olha que situação, né, gente? Complicado mesmo. Nossa, eu também já vi, né, nesse tempo que eu sou assessora de tabelionato de notas, né, eu sou assessora de um tabelião de notas, já aconteceu também caso de falsificação, né? Infelizmente, gente, existe de tudo, né, nesse mundo, mas nós, como operadores do direito, que lidamos, né, com os cartórios aí diariamente, nós vamos sempre zelar para que os princípios aqui estabelecidos na lei dos notários e registradores, eles sejam cumpridos, né? Muito bem. Além da publicidade, tem a questão da autenticidade, né? É dizer que é verdadeiro, dizer que é autêntico. Então, é por isso que é tão importante o Estado fazer uma seleção realmente precisa de pessoas aptas a assumir essa função. Por quê? É uma pessoa que vai ter fé pública. O que ela disser é tido como verdade, né? O que ela colocar nos seus livros é dito como verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu como advogada atuante, né, junto ao balcão dos cartórios, olha, estão comentando aqui, ó. Aqui na Paraíba tem o selo de autenticidade no TJPB Online. Excelente o seu comentário, excelente. É uma dica, pessoal, para quem vai fazer os documentos em cartório, seja escritura, registro, enfim. Você consegue confirmar a autenticidade do selo que o cartório coloca no documento consultando os sites dos tribunais. É só você digitar no Google. Consulta a autenticidade do selo de fiscalização, por exemplo, lá no caso dele é Paraíba, né, se eu não me engano. E aí vai aparecer para vocês o local onde vocês vão clicar, digitar os dados do selo, e se for verdadeiro, ele vai aparecer lá para você. Se não for, você já vai conseguir ver que é falso. Então, é uma forma também de garantir que o usuário consiga confirmar que aquele ato realmente foi praticado. Ó, mais um comentário interessante. Já havia um caso de registro de nascimento que não constava no livro e o cliente só soube quando precisou tirar uma segunda via pelo CRC, mas conseguimos fazer a restauração. Olha só, gente, eu também já vi situações de registro civil, tá? De casamento, de nascimento, e é complicado mesmo, viu, gente? Mas fica essa dica aí do tabelião Fábio, obrigada, viu, Fábio?
pela dica, realmente é importantíssimo, né, que a gente saiba desses macetes, dessas coisas que a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia, né, para dar mais segurança para os nossos clientes, nós que trabalhamos no balcão dos cartórios, do lado de fora do balcão, né, é muito importante mesmo. Então, seguindo aqui, gente, o que mais que o cartório tem que garantir para o usuário? A segurança. E esse ponto aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Matheus, não sei se eu já te dei boa noite, mas seja bem-vindo. Bom, o que quer dizer a segurança? Eu vejo a segurança em dois aspectos. O primeiro é o aspecto do oficial ou do tabelião. Renata, boa noite, maravilhosa você, obrigada. Então, a segurança, gente, ela tem duas nuances aí, né? Tem a nuance do tabelião ou do registrador, que é a nuance de dentro do cartório. O que o tabelião ou o registrador precisa prestar atenção, precisa zelar, precisa garantir? Que aquele ato que ele está praticando observa os requisitos legais, porque a segurança jurídica, ela só vem quando você cumpre requisitos da lei. Cumpriu requisitos, pode ficar tranquilo. Você tem a segurança jurídica ali com você. Agora, o que nós vemos muitas vezes na prática aí, né, no dia a dia dos cartórios? Nós vemos, muitas vezes, tabeliães, registradores, que às vezes mudam de posicionamento, mudam de entendimento e com isso acabam prejudicando o usuário do cartório em alguns aspectos. Por quê, gente? Todos nós que lidamos com direito, a gente sabe que direito não é matemática, né? Existe uma lei, algumas coisas realmente não tem para onde fugir, está muito bem classificado, está muito claro o que precisa ser cumprido. Mas, nessa área de cartórios, para vocês terem um exemplo e uma noção dessa situação, cada estado do Brasil tem liberdade, cada tribunal de cada estado tem liberdade para fazer normas, né? Editar normas. Cada corregedoria do seu estado tem esse direito, né? Esse poder também de editar normas para os cartórios. O tabelião Fábio também fez um outro comentário aqui. Rei na barriga, principalmente quem tem notas e registro de imóveis. Infelizmente a gente lida com isso aí no dia a dia, né? Então, pessoal, nossa, me perdi aqui. O que eu tava falando? Da eficácia, da segurança. Da segurança, lembrei. Desculpa, gente, me perdi. Mas eu tava dizendo da segurança do aspecto do lado de fora do balcão, tá? Que muitas vezes, por haver divergências de entendimentos sobre a aplicação de normas e de leis, não tem problema não, Fábio. Seu comentário era interessante. Muitas vezes, por haver essas divergências de interpretações, né? Quando a lei, a norma, ela nos dá essa brecha de interpretação, às vezes o oficial decide hoje que vai interpretar de uma forma. Amanhã, ele já estuda um pouco mais, já tem um outro entendimento, e aí ele muda algum procedimento do cartório. Só que o que acontece muitas vezes? O usuário do cartório que está lá fora, nós que estamos no dia a dia dos cartórios, nós acabamos nos acostumando e entendendo como é o posicionamento do oficial do cartório, então nós nos posicionamos e nos orientamos também de acordo com aquela linha de raciocínio. E é uma surpresa para nós quando a gente leva o documento para o cartório, inclusive seguindo já trâmites que vinham sendo aplicados antes, e quando chega lá vem uma nota de devolução com uma pendência que a gente nunca imaginava que apareceria, né? Exatamente, Diego. Nesses casos, suscitação de dúvida, né? Por quê? Se o oficial ele te pede um procedimento, ou um requisito legal, ou um documento que realmente não tem fundamento, né? Ou que existe uma interpretação mais branda, que seja menos onerosa para o seu cliente, você pode lutar por isso, né? Você pode conversar com o oficial, aqueles que são abertos, né, a essa conversa. Você pode fazer requerimentos, eu tenho muito costume de fazer isso, né? Eu faço um requerimento fundamentado, baseado naquela nota, né? Rebatendo ali os pontos que eu entendo que podem ser revistos, e caso o oficial não reveja, que suscite dúvida, né?
Então, assim, esse ponto da segurança, né, como eu estava dizendo para vocês, eu entendo, gente, que a segurança jurídica, ela também está nos procedimentos do cartório. Por quê? Uma pessoa hoje quer vender um imóvel. Ela já sabe o que a lei diz, quais requisitos ela tem que cumprir e o que o cartório pede para fazer esse registro. Então, essa pessoa vende confiando que vai ser registrado aquele documento. Quando chega no cartório, tem uma mudança, alguma coisa lá ficou diferente, e aí a pessoa não consegue registrar. Olha só para vocês verem que situação. Então, assim, é uma crítica que eu faço até construtiva nesse momento, né? Aos legisladores, aqueles que fazem as normas e aos titulares de cartório, porque muitas vezes, sim, são eles que mudam os procedimentos, né? Para que a gente tenha uma unificação de procedimentos, né, no nosso Brasil. Eu estava até falando isso no começo, não concluí. Mas cada corregedoria de cada estado, ela tem o poder de normatizar o cartório do seu estado. Então, se você pegar, por exemplo, o Código de Normas aqui de Minas Gerais e comparar com o Código de Normas lá do Rio de Janeiro, que são geralmente os dois que eu trabalho mais, porque minha cidade é Barbacena, né? Então, tô em Minas Gerais, mas eu tenho muito serviço no Rio também. Se você comparar os dois códigos de normas, você vai ver várias diferenças. Então, assim, até entre os corregedores do tribunal, a gente vê diferenças de interpretação, né? Então, imagina em cada titular de cartório, em cada tabelião, em cada registrador, nesse Brasil enorme que a gente tem. Cada um pode ter um entendimento, cada um pode ter um pensamento. Isso muitas vezes acaba prejudicando, né? Porque, por exemplo, eu que estou acostumada com o tabelionato, vamos supor, lá de Brumadinho, que é a cidade que eu nasci, né? Estou acostumada com a registradora, com a tabelião de lá, já sei o que elas exigem. Mas se eu vou registrar um documento, por exemplo, em Belo Horizonte, né, dependendo do cartório, o oficial pode entender de outra forma, né? Então, assim, eu acho que isso gera, sim, uma insegurança jurídica, né, nos usuários de cartório, porque muitas vezes a gente pensa que está cumprindo todos os requisitos e é surpreendido, né, depois. Alguém concordou comigo aqui, ó. Eu não consigo ler o nome. É Cardecatia. Verdade, tá vendo? Ó, é isso mesmo. Outras pessoas também têm essas dificuldades aí no dia a dia, né? De lidar com essas diferenças de posicionamento, de entendimento. E seria bom, né, gente, se a gente tivesse uma unificação mesmo de entendimentos, um código de normas geral. A Corregedoria de Justiça, ela até fez, né, o provimento 149, porém, quando eu abri o provimento, eu nem acreditei. Eu imaginei que seria outra coisa. Mas o que eles fizeram, né? Eles apenas pegaram os provimentos que já existiam, né, do CNJ e unificaram ali no 149, não mudou nada. Então, cada estado continua tendo as suas normas, né? Alguns estados ainda nem têm código de normas, mas aí fica assim, né? Cada lugar de um jeito, a gente tem que se adaptar, a gente tem que pesquisar, estudar cada caso, de cada lugar, de cada cliente, pra gente tentar fazer tudo da forma mais correta possível, né? Ó, o tabelião FAP tá dizendo, eu faço os registros pelo ONR, entrego registrado da escritura. Excelente! ONR, para quem não conhece, gente, é o site, né, dos registradores, dos registros de imóveis do Brasil. E, salvo engano, a última vez que eu olhei, acho que são uns 2 ou 3 estados que ainda não estavam participando, né? E, então, a maioria dos estados do Brasil já estão ali. Então, se você precisa de uma certidão de um imóvel, fazer um registro, uma verbação, você pode usar essa plataforma para facilitar a sua vida. Porque você, por exemplo, eu aqui de Minas Gerais faço um registro lá em São Paulo, né? E assim por diante aí. Muito bem, pessoal. E o outro objetivo, né, vamos dizer assim, do cartório é garantir a eficácia dos atos jurídicos. Eficácia. Eficácia a gente lembra mesmo da faculdade, que é uma coisa que pelo menos eu gravei muito bem. O que seria eficácia, né? É a produção de efeitos. É dizer que aquele ato feito em cartório, ele vai produzir os efeitos desejados. Então, quando eu faço uma escritura de compra e venda num cartório de notas, o que eu espero? Que essa escritura tenha todos os requisitos legais, para que ela seja segura, né? E que ela gere os efeitos que ela precisa gerar. O que são esses efeitos? A transferência ali, aliás, a primeira parte da transferência de uma propriedade, né? Porque no Brasil, é importante ressaltar isso, gente, escritura de compra e venda não transfere propriedade. O que transfere propriedade é registro, mas sem escritura você não registra,
né? Então, o primeiro passo é fazer a escritura. Então, o que você espera? Você espera que aquela escritura vai ser registrada e que com isso a propriedade vai ser transferida, né? Você espera que quem assinou a venda é o vendedor, de fato, que o imóvel descrito é o que consta na matrícula. Isso é a eficácia, né? É você esperar que a compra e venda realmente funcione, que o imóvel realmente passe para você. Assim como quando você faz um registro, né? Nesse caso mesmo, quando você registra uma compra e venda, o que você espera? Agora eu sou dono do imóvel, agora ninguém pode contestar a minha propriedade. Então, gente, esses são os principais objetivos do cartório, é isso que ele tem que garantir para você. Publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. E nós, trabalhando aqui do lado de fora do balcão, nós também trabalhamos para esse mesmo fim. Porém, com uma visão um pouquinho diferenciada, né? Porque os tabeliães, os registradores, eles sempre vão buscar o caminho que eles acham mais seguros para eles, né? Para que o cargo deles seja preservado, para que eles não tenham problemas com a corregedoria, né? E nós, do lado de cá, nós precisamos ter uma mente mais aberta para entender o seguinte: será que o oficial está me pedindo, de fato, é necessário para garantir esses aspectos que nós falamos? Ou será que é uma exigência que poderia ser dispensada? Ou será que a gente poderia encontrar um caminho diferente, menos oneroso para o meu cliente? É isso que nos diferencia no nosso mercado de trabalho, né, na nossa profissão. É a gente ter um olhar crítico. Quando a gente recebe uma nota de devolução, nós conseguimos olhar para a nota, analisar os requisitos que o cartório pediu e identificar, não, de fato, esse requisito eu tenho que cumprir mesmo, não tem como fugir, tá na lei, não tem discussão. E aqueles outros que a gente olha e fala, nossa, mas eu acho que como eu conheço a realidade fática, eu posso apontar um caminho melhor, mais tranquilo, uma solução menos onerosa. Então, nós temos que trabalhar para garantir isso ao nosso cliente, né? Não só a publicidade, a autenticidade, segurança e eficácia, mas também nós temos que vigiar o direito do cliente. Nós temos que ver se o direito dele está sendo preservado ali, naquele ato que nós estamos buscando junto ao cartório. Então, é muito importante, gente, para que a gente consiga identificar abusos, identificar, como nós falamos aqui hoje, né, questões de falsificação de documentos, que é algo muito sério, né, quando o tabelião, o registrador, não coloca no seu livro o documento que foi apresentado. Nós precisamos ter expertise para identificar essas situações e resolvê-las antes que seja tarde, né? Porque muitas pessoas vão descobrir um problema aí no seu registro muitos anos depois. E eu lido com isso todos os dias lá no meu escritório. Todos os dias chega alguém com uma nota, todo dia não, né, gente? Mas boa parte dos meus dias chegam pessoas lá com notas de devolução falando, olha, seu registro, infelizmente, não serviu para nada, né? Em outras palavras, é isso. Porque talvez o registrador da época não observou os requisitos da lei e com isso não garantiu a eficácia, né, dos atos. E aí hoje as pessoas precisam ficar corrigindo esses erros passados, né? Então, assim, nós estamos aqui para conhecer o direito do nosso cliente, conhecer os requisitos legais e dialogar com o cartório em benefício do nosso cliente. Bom, gente, vocês gostaram da live? Deixa um like aí pra mim, pra saber que vocês gostaram. E por hoje, eu vou encerrar a live. Eu espero que tenha sido útil a vocês. Espero que a gente possa se encontrar novamente em breve, tá bom? Eu vou avisar vocês as próximas lives. Fiquem atentos lá nos stories, porque eu sempre vou comunicar pra vocês. E eu agradeço aqueles que participaram aqui da live. O tabelião Fábio, assim, participação total. Olha, ele mandou aqui um último comentário. Verificar a tabela de emolumentos. Só pague com guias. Não deposite dinheiro na conta de funcionário. Isso é importante. Olha só, gente, outra dica excelente que ele deu aqui. Eu já vi também, tá? Pagamentos feitos, teoricamente, ao cartório. Porém, quando a pessoa descobriu, não era pro cartório nada, né? Então, gente, preste bastante atenção também nessa questão de pagamento, tá? Ô, gente, muito obrigada, viu? Pessoal dando parabéns aqui, muito bom. É sempre bom aprender cada dia mais. Ah, gente, obrigada, maravilhosa. Oh, pessoal, obrigada. Vocês são maravilhosos. Mas é isso, gente. Então, prestem bastante atenção, tá?
quando vocês forem fazer algum pagamento para o cartório, confere direitinho se é no boleto, confere os dados. Não paga, né, sem ter certeza do que você está pagando. Se é pagamento em depósito, sempre faça na conta que o titular do cartório indicar, né? Não faça na conta de terceiros, que você nem sabe quem é. Pode até ser um funcionário do cartório, mas ele não tem atribuição para receber dinheiro do cartório. Isso não é correto. Então, não faça, tá bom, gente? Então, pessoal, tem vários comentários aqui. Agradeço muito pela participação de vocês, gente. Foi excelente mesmo. Espero encontrar vocês nas próximas lives para que a gente possa aprender juntos, né? E as dicas aqui foram excelentes também, enriqueceram bastante a live. E obrigada mesmo. Espero encontrar vocês de novo em breve. Boa noite para vocês. Até mais.